Vamos estudar então a radiciação. Aqui nós temos a estrutura de uma raiz, de um radical. Nele nós temos N como o índice da raiz. Nós ouvimos muito falar de raiz quadrada, né? Ela é muito comum, muito ouvida. Porém, nós temos que considerar que existem N raízes, ou seja, vários tipos de raízes. Raiz cúbica, quando o N é 3, raiz de índice 4, 5. Então, para esse N aqui, nós temos infinitos valores. Aqui é o radical, o símbolo, né, da radiciação. O A é o radicando e o valor encontrado aqui nessa relação é a raiz. De acordo com essa igualdade, nós temos que a raiz elevada ao índice n é igual ao radicando. B elevado a n é igual a A. B elevado a n igual a A. Vamos analisar isso melhor em um exemplo. A raiz cúbica de 8 é igual a 2. Então, 2 elevado ao cubo é igual a 8. Vocês entendem? Reconhecem essa relação aqui? 2 vezes 2 vezes 2 é o mesmo que 2 ao cubo, que é igual a 8. Então, esse que é o raciocínio demonstrado por essa potência aqui, né? Vale lembrar que raiz e potência são operações inversas. Atenção! Não existe radicando negativo para índice par. Nesse caso, nenhum número real pode ser a raiz. Nós não encontramos valores possíveis. Olha esse exemplo. A raiz quadrada, porque quando o número é oculto, nós sabemos que o índice é 2, né? Então, é o par de menos 4. Então, veja só, um índice par de um radicando negativo. Menos 4 é o radicando aqui negativo. Não existe, tá, gente? Não existe porque se você testar o 2, olha, 2 vezes 2, 4. Então, não deu menos 4. E o próprio menos 2 vezes menos 2 é 4 positivo, porque o jogo de sinal aqui vai fazer com que o sinal final seja positivo. Então, toda vez que nós temos o sinal negativo em combinações pares, ele se torna positivo. Vamos fazer uma prova aqui? Menos vezes menos é mais, não é? E menos vezes menos, vezes menos, vezes menos. Veja que eu fiz uma multiplicação de 4 sinais negativos, ou seja, uma associação par. Menos com menos, mais. Com menos, menos, com menos, mais. Então, é por isso que não existe radicando negativo para índice par. Porém, se a raiz tiver índice ímpar, que é ímpar, tá, gente? Nós conseguimos achar um resultado, ou seja, a operação é possível em números reais. Lembra dos conjuntos numéricos? Reais são todos os números que existem. Olha aqui esse exemplo. Aqui eu já tenho um índice ímpar, o 3, e o radicando negativo. Nós temos a resposta, ó, menos 2. Vamos testar? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, menos com menos, mais. Com menos, menos. E 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, tá correto. Ó. O número que se eleva ao cubo para chegar a menos 8 é o menos 2. Então, veja que isso só é possível em índices ímpar, ok? Nós temos essa equação aqui e isso vai ser muito importante, especialmente em uma matéria que nós veremos esse ano, que é a função quadrática, função de segundo grau, tá? Equação com expoente, ó, x ao quadrado é igual a 16. Como que eu resolvo? Eu passo o expoente como raiz. Já que era ao quadrado, o inverso a gente não passa sempre para o outro lado, invertendo a operação. O inverso da potência é a raiz. Então, raiz de 16, que é 4. Olha se não é verdade. Ó, se o x vale 4, 4 ao quadrado é 16. Vamos fazer o mesmo para uma raiz diferente? Cúbica. X elevado ao cubo é igual a 125. X, então, é igual a raiz, porque vai passar para lá invertendo. Qual raiz? Cúbica, já que aqui é a potência do 3. Raiz cúbica do número que já estava ali, ó, 125.
Fatorando, você descobre que é 5. Ou na tentativa, afinal, é um número fácil. Ó, 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Se você testar aqui, ó, o x como 5, 5 ao cubo, 125. Então, certinho. Temos aqui a relação entre potência e raiz. Bom, agora começam algumas regrinhas que, a primeiro momento, parecem ser confusas, talvez difíceis, mas tranquilizem, porque não são, tá? Não são. Fiquem tranquilos. Primeira regra que eu vou ensinar para vocês é uma regra em que a gente consegue transformar o radical, né, com o índice em potência. Então, eu vou chamar de m o termo que está aqui dentro, junto com o radicando elevado. E o n é o nosso amigo aqui, né, já conhecido aqui, ó. O n é o índice da raiz, tá bom? Então, nós temos n, que é o índice da raiz, e m, que é o valor aqui que acompanha o radicando. Na maioria dos casos, esse valor, ele vem como 1, então ele pode ficar oculto, tá? Mas nós iremos ver alguns exemplos em que fica diferente. Olha esse caso aqui, ó. Raiz de 9 ao cubo. Então, aqui, vamos lembrar que aqui tem um índice 2, ó. Quando não tem nada, é um índice 2. O que eu faço para transformar em potência, né? Qual é a correspondência? Olha aqui a regra geral. Você vai transformar em potência, então o radical desaparece e ele dá lugar a um expoente. Eu tenho uma regrinha que eu aprendi há muito tempo, que é a seguinte, ó. Quem está na sombra passa para o sol, porque é sombra, porque está protegido aqui dentro. E quem está no sol passa para a sombra, então vai passar aqui para baixo na fração. Então, o radical com o índice e o expoente se transforma em uma potência, tá? Então, aqui, ó, quem está na sombra, o 3 vai para o sol, e quem está no sol vem para a sombra. Então, fica 9 elevado a 3 meios. Você pode fazer o processo inverso, tá? Aí, se você quiser transformar daqui para cá, é só você colocar o sol na sombra e a sombra no sol, tá bom? É o de dentro para fora, de fora para dentro, também chamado assim. Essa é a raiz quarta de 5. Bom, aqui fica oculto o número 1, tá bom? Só o 2 que é oculto aqui no índice da raiz. Quando é oculto é 2, mas no restante das situações matemáticas é o número 1 que fica oculto, tá? 5 elevado a 1 é 5, então por isso que inicialmente eu nem tinha colocado aquele 1. Então, transformando fica 5 elevado a 1 sobre 4, porque quem tá na sombra vai pro sol e quem tá no sol vai pra sombra. Fiz até um rabisco aqui. Vamos aprender agora essa outra propriedade aqui, que é uma propriedade que simplifica. Eu até já falei sobre essa propriedade com vocês na nossa aula, né, lá no chat do Discord. Raiz cúbica de 8 ao cubo. Bom, gente, eles se anulam, né? Porque se você elevar o 8 ao cubo e tirar a raiz cúbica, é claro que vai ser o 8. Certo? Então, anula um com o outro, mas tem uma forma mais simples de explicar isso aqui, que é assim, ó, se eu dividir aqui por 3, dividir aqui por 3, fica 1 e 1. Por esse motivo, é que se mantém o 8 aqui. Por esse motivo que se mantém o 8 aqui, porque fica 1, 1. Então, a raiz, o radical desaparece, ok? Então, vou explicar essa regra de onde ela vem. Então, lembrando que esse exemplo aqui, onde o expoente é igual ao índice que se anula, ele é o mais utilizado. Mas eu vou explicar a regra que vale para todos. Então, veja aqui, ó. Regra geral. Tenho aqui um radicando A, e eu tenho meu índice N e um expoente M. Esse mesmo que nós vimos aqui do lado. Quando eu tenho um divisor comum aos dois, eu posso simplificar a raiz. Por que simplificar? Porque fica mais fácil mesmo de resolver. Ajuda, tá? Sendo P um divisor comum a MN. Então, esse Pzinho que está dividindo aqui, é claro que tem que ser um divisor comum, porque nós não vamos trabalhar com números decimais nesses números do índice, do expoente, tá? Então, olha aqui, a raiz quarta de 7 elevado a 6. Você percebe que tem um divisor comum, né? Claro que para simplificar, nós devemos pegar o maior divisor comum. Então, o máximo divisor comum de 4 e 6 é 2. Então, simplifica por 2 e simplifica por 2.
ficando aqui, ó, 4 dividido por 2, 2, e 6 dividido por 2, 3. Bom, como esse 2 se faz desnecessário no índice, eu copiei aqui novamente, tá? Sem o 2. Segundo exemplo, raiz quinta de 2 elevado a 10. Novamente, nós temos um número que é o maior divisor comum de 5 e 10, que é o 5. Claro que o 1 também é, mas se eu dividir por 1, vai dar na mesma, né? Então, simplificando por 5, fica 1, que 5 dividido por 5 é 1, e 10 dividido por 5, 2. Vocês perceberam que o radical aqui desapareceu, né? Eu não mantive aqui como eu fiz no anterior. Por quê, gente? Porque aqui deu 1, ó. Quando o índice der 1, quer dizer que o radical desaparece, porque a mínima raiz é a de índice 2, né? Só tem como eu fazer uma multiplicação com, no mínimo, 2 fatores, né? Para esse produto acontecer. Então, não existe um número multiplicado por ele mesmo só uma vez, é o próprio número. Por isso que o radical desaparece, porque aqui 5 dividido por 5 é 1. Toda vez que nós temos um, o radical desaparece, tá? Índice 1 elimina o radical. Então, desaparece o 1 também, ele é desnecessário. E aí fica 2 elevado a 2. Gente, esse 2 elevado a 2 saiu daqui, tá? Quando a gente dividiu 10 por 5, a gente obteve esse 2. Então, 2 elevado a 2 é o mesmo que 4, ok? Continuando, vamos lá simplificar raízes. Simplificando raízes. Isso é uma regra muito simples. Quando você tem dois radicais, né? Com radicandos diferentes. Veja que aqui é A e aqui é B. Mas o índice é igual, ó, NN. Esse N repetitivamente aqui, ele indica que é o mesmo índice, tá? Então, quando eu tenho o mesmo índice, não tem problema serem números diferentes dentro do radical, né? Um radicando A e um B. O que você vai fazer? Você vai multiplicar, então você pode uni-los em uma única raiz, como eu fiz aqui. Então, se você calcular a raiz de um e multiplicar pela raiz de outro, dá na mesma que você multiplicar eles primeiro dentro da raiz para depois calcular. Raiz de 4 vezes raiz de 9. Bom, você pode calcular separadamente, mas em alguns casos facilita essa simplificação. Ó, raiz de 4 vezes 9. 4 vezes 9, 36. Raiz de 36, 6, né? Pois 6 vezes 6 é 36. Observe que o índice desses radicais aqui é 2. Então, 2, 2, 2. Então, se manteve. Se fosse um 2 e o outro 3, eu não poderia aplicar essa simplificação, ok? O mesmo ocorre aqui, ó, na divisão. Se você pode fazer isso na multiplicação, na divisão também pode. Se vocês observarem bem nas regras matemáticas, aquilo que é permitido na divisão é bem parecido com aquilo que é permitido na multiplicação, tá? Só que aqui é claro, mesmo índice, né? Então, por isso que você pode simplificar. Você tem o mesmo índice e radicando os números diferentes, você junta em uma raiz só. Então, esse radical que ele fica grande, né? Ele vem até aqui embaixo, quer dizer que você unificou. Vamos a um exemplo? Raiz cúbica de 54. Gente, tem algum número que ele vezes ele dá 54? Não tem. Se você fatorar, você vai ver que não vai dar raiz exata. E 2, também piorou, né? Algum número que ele vezes ele dá 2? O 2 não tem nem raiz quadrada. Então, não dá certo. Só que se a gente aplica essa regra aqui, ó, como os dois índices é igual a 3, você simplifica em um só. E como é divisão, né? Esse traço da fração indica divisão. Você divide. 54 dividido por 2 é 27. Aí ficou mais fácil, porque o 27 tem raiz cúbica, que é o 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Ok? Então, essas duas regras são bem parecidas. Você junta as duas em uma só. Bom, nós temos aqui a famosa regra raiz, vou até rabiscar aqui, raiz de raiz. Quando você tem uma raiz inserida, né, na outra, uma raiz dentro da outra. Gente, esse caso aqui eu poderia ter infinitas raízes, uma dentro da outra. O que você tem que fazer para simplificar? Você vai multiplicar os índices das raízes. Então, o tempo todo a gente tem chamado o índice de N, mas só para exemplificar um número diferente, pode ser igual também, mas só para exemplificar um número diferente, eu tenho aqui o M. Então, a raiz desse radicando A pode ser simplificada multiplicando os dois índices, M vezes N. Vamos ver isso na prática.
A raiz cúbica da raiz quadrada de 5. Que confuso. Então, vamos simplificar. Aqui, ó, quando está oculto, a gente sabe que o índice da raiz é 2. 3 vezes 2, 6. Então, raiz sexta, ou raiz de índice 6 de 5, ok? Vou continuar aqui. Relembrando o cálculo de raiz. Então, eu até passei alguns exemplos naquela nossa última aula, né? De segunda-feira, mas eu vou explicar novamente como que calcula a raiz. Lembrando que essa matéria aqui não é inédita, ela é uma revisão, tanto que eu coloquei aqui que a gente está relembrando. Raiz quadrada de 144, você fatora, né, em números primos. Não vou explicar esse processo aqui lentamente, pois é algo, né, que eu já expliquei para vocês, é algo bem repetitivo, parecido com a MMC. Então, qualquer coisa, quem tiver esquecido aqui que são números primos, pesquisa, tá, gente? São números divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, eu fatoro até chegar no 1. E como a raiz é quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2. Então, 2, 2 e 2. Lembrando que eu não posso agrupar junto números diferentes. E aí, eu venho, pego esses números primos aqui agrupados, insiro dentro da raiz, né? E anulo, ó, a raiz quadrada elevada ao quadrado, a gente viu na propriedade anterior que anula. Então, vai anular para os 3, porque os 3 se agruparam, se elevando a 2. Então, corta esse, corta esse, corta esse. E aí, não vamos nos esquecer que esses valores, eles formam um produto, uma multiplicação. Então, saindo da raiz, o radical é eliminado, ele some. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, a raiz de 144 é 12. 12 vezes 12, 144. Você pode até tirar a prova real. Vamos aqui a um caso de raiz cúbica. Raiz cúbica de 64. Fatorando 64. O que a gente vai ter que lembrar aqui que é diferente? Atenção, ó. Atenção. Esse índice é um índice 3. Então, nós vamos agrupar os números de 3 em 3. Então, ó, agrupei esses 3. E agrupei esses 3. Então, aqui nós temos 2 vezes 2 vezes 2 é o mesmo que 2 ao cubo. A mesma coisa para esse aqui. Como que eu irei colocar? Dentro da raiz, né? Dentro do radical. 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Nós vamos anular aqui. E aí, os dois números primos que foram agrupados saem se multiplicando. 2 vezes 2 é 4. Vamos tirar a prova? 4 vezes 4, isso aqui eu faço questão de anotar aqui. Ó. 4 vezes 4 é 16. E 16 vezes 4 é 64. Então, a gente comprova aquela regra que eu até mostrei no início, né? Que esse elevado a esse tem que ser igual ao que está dentro do radical. Vamos a esse último exemplo aqui, que é a raiz de 50. Gente, eu coloquei esse exemplo por não se tratar de um número quadrado. O que é um número quadrado perfeito? É um número que tem raiz perfeita, raiz exata. Esse aqui não tem, olha. 50 dividido por 2, 25. Agora, divide por 5 e dá 5, divide por 5 e dá 1. Índice 2, né, raiz quadrada, eu agrupo de 2 em 2. Não tenho nenhum número para agrupar com esse 2 e o 5 se agrupa dessa maneira. 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Inserindo aqui dentro do radical, o 2 vem sozinho, multiplicando o 5 ao quadrado. Como o 5 ao quadrado se anula com o índice, né? Ele sai para fora, como esses outros fizeram. Aqui, isso não ficou evidente porque o radical desapareceu para todo mundo. Mas a ideia é que esse número sai de dentro do radical. E esse 2 que não teve como ser anulado com o seu expoente, não foi anulado com o índice, ele continua ali dentro. Então, é daqui que se origina esse tipo de número, 5 raiz de 2, né? Às vezes vocês já ouviram aí 2 raiz de 3, 3 raiz de 7. Então, essa é uma raiz aproximada. Ainda ficou estranho assim, né? Quando você quer uma raiz, você quer uma raiz aproximada, né? Raiz de 50, raiz de 50 é aproximadamente 5 raiz de 2. Bom, não é um número ainda muito claro, mas se você calcular a raiz de 2, é só você aproximada, né? Porque não é exata, é só você multiplicar por 5. Qual que é a importância disso aqui, gente? Muitas questões, situações, a raiz de 50, como as raízes de outros números não exatos, ela é uma raiz que
trabalhada sempre de forma a simplificar. Então, no gabarito de uma questão, por exemplo, você não vai ver raiz de 50, né? Na medida de um lado de um triângulo, você não vai ver raiz de 50, você vai ver 5 raiz de 2. Então, finalizamos por aqui.